Bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e para nossa meditação de hoje, eu quero começar te contando uma história. Eu quero te contar uma história da cultura da tribo Cherokee. Nessa cultura, os meninos, quando faz 13 anos de idade, para começar a aprender os rituais de guerreiro, eles passam por um ritual de passagem. E o pai pega o seu filho e no final de uma tarde ele sobe uma montanha muito alta com o seu filho. E quando eles chegam no alto da montanha, já está à noite. E aquele menino de 13 anos, ele está com os olhos com venda, um pano amarrado nos olhos e ele não vê nada, ele não sabe como ele chega no alto daquela montanha, a não ser que pelo fato de que o pai dele está guiando ele, está conduzindo ele ao alto da montanha. E quando é à noite que eles chegam no alto desta montanha, o pai então dá para ele as instruções de que ele vai ficar ali assentado, vai ficar sozinho, de olhos vendados, e ele vai precisar vencer toda aquela noite. E durante a noite, aquele menino então se sente só. Ele está ali, sozinho, sem ninguém por perto, com os olhos tapados, escuta os barulhos da floresta, os barulhos dos animais noturnos, corujas, pios de cobra, escuta também aqueles barulhos de galhos de árvores caindo, despedaçando, e a floresta à noite, naquela negritude noturna, ela não deixa de ser assustadora, não é mesmo? Mas aquele menino precisa de vencer todos os seus medos. Ele precisa vencer tudo aquilo que possa trazer na sua mente a sensação que poderia fazê-lo desistir de alguma coisa. E então, quando ele pensa que ele está sozinho, a noite demora a passar, mas quando surge os primeiros raios de sol, e então o dia clareia, o pai aproxima daquele filho, tira as vendas dos olhos dele, e aquele menino então descobre que, mesmo sem saber, durante a noite inteira, o seu pai o estava vigiando. Então aquele menino desce feliz por ter conseguido vencer aquela noite tão falada, aquela noite de segredo que eles só descobrem no momento do ritual de passagem. E quando ele desce montanha abaixo, ele desce glorioso, ele desce feliz, vencedor, sabendo que ele venceu aquela noite escura do seu ritual de passagem. Ele sobreviveu a todo e qualquer tipo de situações que desencadeasse medo nele, e ele agora está pronto para receber as instruções para tornar um guerreiro. Quando nós falamos dessa história, nós contamos, a gente extrai algumas lições dela. Essa história, ela é sempre contada com o objetivo de mostrar para nós que, por mais difícil que seja as noites escuras das nossas vidas e que nem sempre nós conseguimos enxergar aquilo que está à nossa volta, nós podemos ser tomados pelo medo. E quando nós falamos de medo, o medo, ela é uma sensação não muito agradável, não é mesmo? Quando a gente sente medo, a gente não gosta do que está sentindo. Existem sentimentos, emoções muito mais prazerosas, muito boas de se viver, mas o medo não é algo bom. Mas, às vezes, um pouquinho de medo temperado é importante, porque vai te proteger de situações que pode te causar algum dano. Por exemplo, a gente não fica próximo de uma escada alta que pode cair em cima da gente. A gente tem medo disso, então, mas é um medo na dosagem certa para nos proteger. Você não chega perto de um alambrado num lugar muito alto e fica lá, dando bobeira. É perigoso você cair.
Mas quando o medo ele toma uma proporção desequilibrada, ele pode gerar em nós circunstâncias e situações que pode afetar a nossa produtividade, pode afetar as nossas emoções, causando pânicos e causando também em nós uma sensação que vai nos deixar difíceis de lidar com as situações do dia a dia. O medo rouba de nós as nossas conquistas, nos deixa indefesos e muitas das vezes faz com que a gente deixe de seguir em frente na caminhada, porque estamos com medo. Medo de transpor uma determinada dificuldade, medo de encarar uma situação e resolvê-la. Mas quando nós falamos do medo nesse sentido, um sentido que pode tornar difícil para nós e que pode causar prejuízos, danos na nossa vida, na nossa caminhada, a Bíblia, ela tem para nós uma ilustração muito importante, uma recomendação muito importante para que nós possamos enfrentar o medo e vencê-lo. Nem tudo que a gente vai fazer na vida, a gente vai fazer com aquela coragem toda. A gente às vezes vai fazer com medo, sim. O importante é não deixar que o medo nos paralise, que o medo roube de nós a decisão de seguir em frente, de enfrentar os desafios da vida e conquistar os nossos sonhos. E para nossa meditação no dia de hoje, eu gostaria de estar lendo com você no Salmo 27. Quem escreve o Salmo 27 é o rei Davi, aquele guerreiro valente que venceu o gigante Golias, que venceu tantas outras batalhas e que era um homem cheio de garra, cheio de ousadia, de coragem também, mas que às vezes ele se sentia fragilizado, às vezes ele foi perseguido e se sentia acuado, se sentia triste. A maioria dos salmos de Davi, inclusive, são salmos de lamento, mas todas as vezes que o coração dele tinha essa fraqueza e ele sentia medo, quando o medo batia a sua porta, ele chamava, ele clamava por Deus na sua vida. E ele vai dar para nós uma instrução muito linda, muito especial, no Salmo de número 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. O Davi, ele encarou muitos desafios na sua vida. Ele passou toda uma vida próximo do reino, próximo do rei Saul. Depois ele se torna o grande rei de Israel. E ele enfrentou muitas batalhas. E eu acredito que não importa qual seja a batalha que nós enfrentamos na nossa vida, em algum momento a gente vai ter aquela pontinha de medo no nosso coração. Vai bater a dúvida: será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que eu tenho força suficiente para vencer tal situação? E então o medo ele dá uma batidinha na nossa porta. Mas quando isso acontece, aqui o salmista, o rei Davi, vai dizer para nós que ele recorreu ao Senhor, ele recorreu a Deus.
E inclusive, no versículo 4, ele vai dizer que uma coisa eu peço ao Senhor. Ele poderia pedir muitas coisas para Deus, como a gente faz todo dia, não é verdade? A gente sempre tem uma lista de pedidos ao Senhor. Mas a coisa que ele mais gostaria para a sua vida era de habitar na casa do Senhor. E talvez você não saiba, mas na época do rei Davi, não existia templo em Jerusalém. O Davi, ele queria muito construir um templo para Deus, um templo onde Deus fosse cultuado, fosse adorado, recebesse louvores e glorificação. Mas ainda não existia esse templo. O que existia era um tabernáculo que ele havia construído para o Senhor. E interessante é que nesse tabernáculo tinha escalas de levitas que serviam nesse tabernáculo 24 horas. Durante todas as 24 horas do dia, incenso era queimado, as luzes ficavam acesas, louvores eram entoados e Deus era glorificado, cultuado 24 horas por dia. E não era um templo, era apenas um tabernáculo, que é chamado de o tabernáculo de Davi, que ele constrói em frente ao palácio. E Davi vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero habitar na sua casa. Quando ele diz isso, ele está dizendo que Deus é a sua casa. O seu maior desejo era habitar em Deus, porque Deus era a sua torre forte, era o seu castelo forte, era o seu abrigo, era o seu aconchego, era aquela torre, aquela montanha alta e forte para onde ele subia no momento de adversidade. Era aquele lugar que ele se sentia seguro. Ele se sentia seguro dentro de Deus, habitar em Deus. E é por isso então que ele vai dizer: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Se Ele é a minha luz e se Ele é a minha salvação, eu não terei medo de nada. Que mal os homens podem me fazer? Ainda que acampe um exército em volta de mim, eu não terei medo. Ainda que estoure uma guerra contra mim, eu não vou vacilar, porque eu estou habitado em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vive debaixo da sombra do Onipotente e pode descansar. Porque quando nós temos Deus por moradia, quando nós habitamos nele, quando nós fazemos dele a nossa torre forte, nós estamos seguros. E não se engane, todos os dias a vida vai te desafiar, vai me desafiar, mas também os problemas, as lutas, as adversidades, elas vão surgir. Nós não estamos aqui nessa passagem imunes às dificuldades. Aliás, eu sempre digo que são as dificuldades que se tornam escada para que a gente possa subir, crescer e amadurecer. Nós precisamos dela. Mas quando, na pior das adversidades, você for alcançado pelo problema, você for alvejado pela dor, pelos desafios que a vida lhe propor, você pode ter o seu coração em paz se você tem também a sua habitação em Deus. E esse mesmo Davi que escreve o Salmo 27, ele também escreve o Salmo 23, quando ele vai chamar o Senhor de seu pastor. E volta e meia eu falo alguma coisa do Salmo 23 e hoje eu gostaria de falar também o versículo 4 do Salmo 23. O Davi, que era um pastor de ovelhas antes de ser rei, ele vai dizer assim a respeito das suas ovelhinhas: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na nossa cultura, não é tão comum a gente ver rebanhos de ovelhas como no Oriente Médio tinha naquela época. Era muito comum os rebanhos de ovelhas,
porque era a subsistência deles, eles precisavam, além da carne para se alimentar, eles também precisavam do leite, eles precisavam das peles daquelas ovelhas, da lã, para fazerem roupas, para se cobrirem. Então, o rebanho de ovelhas era muito utilizado naquela época. Mas naquela região desértica, é uma região que é difícil para você pastorear ovelhas, para você cuidar delas. Porque a ovelha, ela precisa de água calma para beber, ela precisa de relva fresca para se alimentar. E numa região de deserto, isso é difícil. Então, o pastor das ovelhas, ele saía com as suas ovelhas muito de madrugada para poder atravessar grandes territórios no deserto para encontrar aqueles fachos de relva e águas cristalinas, mansas, águas calmas, poças, oásis pequenos, mas de águas vivas para poder dar para suas ovelhas. E próximo de Jerusalém, aquela região é uma região cheia de acidentes no relevo. Tem montanhas, tem muitas rochas, valados e próximo chegando em Jerusalém, existe uma região que ela é bastante irregular o seu relevo geográfico. E os caminhos eram bastante tortuosos e estreitos para poder atravessar com essas ovelhas. E tinha muitos abismos nessa região montanhosa onde os pastores passavam com as suas ovelhas. E as ovelhas, quando olhavam para aqueles abismos, elas tinham medo, elas começavam a gritar e às vezes empacava, não queria seguir adiante, porque o espaço era pequeno, elas tinham que atravessar meio que em fila indiana. Então, para conseguir fazer essas ovelhas atravessarem, os pastores tinham o hábito, o costume de tocar harpas, liras e flautas. Isso acalmava as ovelhas e então elas olhavam para aquele caminho, ainda que estreito e sinuoso, e elas atravessavam uma atrás da outra, embaladas pelo som da música do seu pastor. E esses vales eram chamados de Vale da Sombra da Morte, por causa da irregularidade do relevo. E quando pessoas caíam nesses despenhadeiros, ou animais, ou ovelhas, morriam por causa de serem tão íngremes, por serem tão difíceis de trafegar ali naquele lugar. Era chamado de o Vale da Sombra da Morte. E Davi, então, ele vai fazer essa analogia. Ele foi um pastor, ele tocava harpa, ele era músico e muito possivelmente ele tocava para suas ovelhas atravessarem o Vale da Sombra da Morte. E ele vai dizer que, como servo de Deus, ele também se sentia uma ovelha do seu pastor. E aí ele vai dizer: eu como uma ovelha, ainda que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte, eu não terei medo algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Os pastores usavam a vara para afugentar predadores que quisessem atacar as suas ovelhas. E usava o cajado ele parece uma vara, só que na sua ponta tem uma curvatura como se fosse um C, onde ele aproveitava aquela curvatura do seu bordão para poder resgatar as suas ovelhinhas quando caísse em um despenhadeiro ou quando elas tropeçavam e caía num vale desses, tipo o Vale da Sombra da Morte. Então, ele pegava o cajado, ia lá e puxava aquela ovelhinha pelo pescocinho dela e a resgatava. Davi então vai dizer que a vara do Senhor e o cajado dele trazia consolo para ele, trazia refrigério para sua alma, porque era algo que o livrava dos predadores e também o resgatava quando esta caía. Que coisa linda, não é mesmo? Nós sabermos que temos um pastor, que temos um
Pai maravilhoso que cuida de nós e que quando nós compreendemos essa realidade paternal de Deus para conosco, todo o nosso medo é lançado fora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E a definição que o evangelista João ele vai dar para nós do que é amor, lá na carta de João ele vai dizer assim: Deus é amor. Ele define Deus como sendo o próprio amor. Quando nós temos o amor de Deus dentro do nosso coração, todo medo vai embora. Porque o amor de Deus nos resgata. A graça dele nos abraça todos os dias, tirando da nossa mente, do nosso coração, as dúvidas, as angústias, o medo e nos enchendo de coragem. Não coragem em nós mesmos, na nossa força, naquilo que somos ou naquilo que temos, mas naquilo que Davi vai dizer de quem é o seu Deus. Quando ele diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, e por isso eu não terei medo de nada. No final do Salmo 27, ele vai dizer assim: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando ele diz a terra dos viventes, ele está dizendo o aqui e o agora. Ele poderia dizer assim: eu creio que eu verei a bondade de Deus na eternidade. Mas ele estava dizendo para hoje, para aquele momento. E eu também quero dizer para você hoje, para este momento presente. Você pode descansar na certeza de que você pode contemplar, você pode viver a bondade de Deus todos os dias da sua jornada, da sua caminhada. Essa bênção, essa promessa não é apenas para a eternidade, é para o momento de hoje, para o agora. Você pode viver sem medo, você pode viver com confiança. E ele ainda vai dizer mais no versículo 20, no versículo 14 do Salmo 27, último versículo desse salmo. Ele vai dizer: espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Às vezes, nós nos vemos em situações muito adversas. E situações essa que extrapola o nosso limite de confiança, o nosso limite de resistência. Às vezes parece que a nossa fé, a nossa vida é provada além da conta. Mas quando isso acontece conosco, a gente pode recordar deste versículo 14 do Salmo 27. E Davi ele está dizendo: espera no Senhor. Acalme o seu coração. Tenha a sua alma tranquila. Não tenha medo. Confia no Senhor. Confiar no Senhor é certeza de que nós podemos vencer todos os nossos medos, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. E quando você despertar, pode declarar para você mesmo: o dia hoje vai ser especial. E ainda se eu tiver uma pontinha de medo, eu vou lá, eu vou encarar, o medo não vai me paralisar, eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande, ainda que eu passe, ainda que eu tenha que caminhar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. E se Ele está conosco, nós já somos mais do que vitoriosos. Se o Senhor está conosco, ainda que a noite seja escura e os nossos olhos estejam vendados como aquele menino da tribo do Cherokee, mas ainda assim, eu posso dizer que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ainda que, como diz as Escrituras, o choro pode durar uma noite, a escuridão pode durar uma noite, os pios das corujas e das aves noturnas, cobras, os animais selváticos da noite que possam nos amedrontar e toda a escuridão que a gente possa enfrentar. Ainda que tudo isso conspire contra nós, o Senhor é a sua luz, Ele é a sua salvação. E se estamos com Ele, nada temeremos,
porque Ele está conosco e Ele é a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver a graça do Senhor cada dia da sua caminhada, todos os dias recordando que, ainda que você tenha medo, o Senhor é a sua força. Ele te dá coragem e faz de você um grande vencedor. Que Deus te abençoe.